Olá, meu nome é Natália Ribeiro, eu sou aluna do Programa de Mestrado em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Ouro Preto. Vou apresentar meu trabalho, Análise da Viabilidade Técnica de um processo de sequestro de gás carbônico aplicado a um processo de fabricação de aço. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora Elisângela Martins Leal. O objetivo do meu trabalho é analisar tecnicamente a conversão de dióxido de carbono em metanol, através do uso do software CapOpen, aplicado a um processo siderúrgico. Os parâmetros do sistema são alterados para encontrar o ponto operacional ideal. A metanação de dióxido de carbono foi o processo escolhido para a conversão de dióxido de carbono, que é um processo catalítico térmico, responsável pela formação de metano e água por meio de um catalisador metálico. É realizada pela compressão e pelo resfriamento do dióxido de carbono e do hidrogênio às condições de reação e posteriormente pela síntese do metanol no reator. Para a conversão, é necessário avaliar os altos fornos da indústria siderúrgica, em que um dos produtos é o carbono do gusa. A composição química do gás de alto forno, considerando 1 tonelada por hora de gás carbônico, está representada na tabela, em que há a presença de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Para que ocorra a conversão, são necessárias duas reações químicas, que estão representadas no slide, em que há a presença de hidrogênio, água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e o metanol, que é o nosso objetivo. Para a análise da síntese do metanol, foi utilizado o fluxograma COFFEE do software CapOpen, ou COCO, como é conhecido. Esse software ele permite entrar com as reações químicas de conversão, no nosso caso de monóxido e dióxido de carbono em metanol, assim como as variáveis do processo, temperatura, pressão, fração molar de cada componente e a vazão. Sendo assim, foi possível analisar todo o processo ao longo do fluxograma. Neste trabalho, foram definidas inicialmente 64% de conversão de monóxido de carbono em metanol e 17% de dióxido de carbono em metanol. A coluna de destilação também foi definida com 40 estágios e uma razão de refluxo de 1,5. Para estudar o efeito da conversão de monóxido e dióxido de carbono, variou-se o número de estágios da coluna de destilação, temperatura e pressão de operação. Em relação à taxa de conversão de monóxido de carbono e dióxido de carbono em metanol, foram simuladas três faixas: 58% de monóxido de carbono e 23% de dióxido de carbono em metanol no reator, 64% de monóxido de carbono e 17% de dióxido de carbono e, por último, 70% de monóxido de carbono e 11% de dióxido de carbono. Após a simulação das condições ditas anteriormente de conversão, foi possível analisar como cada corrente de saída da planta se comporta com essa alteração de conversão. O gráfico 1 ele representa o comportamento da temperatura, da vazão e da pressão molar na corrente de metanol, enquanto o gráfico 2 representa como a fração de cada componente da corrente de metanol se comportou com essa variação. Os gráficos mostrados agora representam o comportamento na corrente de água, como variou a temperatura, a vazão e a pressão molar, assim como as frações molares presentes na corrente de água. Para a corrente de vento, foram plotados os dois gráficos, em que representam a variação da temperatura da vazão e da pressão molar no primeiro em relação à variação da porcentagem de conversão de monóxido e dióxido de carbono, enquanto o segundo gráfico representa
como se comportou as frações molares dos componentes presentes nessa corrente com a variação dessa porcentagem de conversão. Posteriormente, foram analisadas as interferências causadas pela variação do número de estágios da coluna de destilação. Para isso, foram consideradas 3 condições: coluna de destilação com 20, 40 e 60 estágios. Os gráficos exibidos representam a variação na corrente de metanol de acordo com a alteração do número de estágios da coluna de destilação, sendo o gráfico 1 representando a alteração na temperatura, vazão e pressão molar, enquanto o gráfico 2 analisa as frações molares dos componentes. O mesmo procedimento foi realizado para a análise da variação na corrente de água. E, por último, na corrente de ventilação. Através das informações mostradas anteriormente, é possível perceber que a vazão da água é a que mais se altera de acordo com a variação do número de estágios da coluna de destilação. A temperatura e as frações molares do monóxido de carbono e do dióxido de carbono, e também do hidrogênio e do nitrogênio, flutuam com o aumento do número de estágios, mas é necessário enfatizar que não são mudanças significativas. Por fim, é necessário destacar que a síntese de gás e metanol é uma ótima alternativa para a redução da emissão de dióxido de carbono ao meio ambiente. Em relação à redução da porcentagem de conversão proposta por estudos desenvolvidos anteriormente, não é algo interessante, uma vez que as frações molares dos demais componentes estarão presentes no fluxo de metanol. Já a mudança em relação ao número de estágios é atraente para o estudo, uma vez que a mudança nas frações molares estará presente apenas na vazão de água, e o custo do reator irá diminuir com a redução do número de estágios, desde que o equipamento tenha uma área menor. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Ouro Preto e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pelo apoio financeiro a este trabalho.